Fala pessoal, meu nome é Maurício Crispim e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o cálculo de rede de dutos de ar-condicionado. Você que é um profissional de refrigeração e ar-condicionado, inevitavelmente em algum momento irá se deparar com a necessidade de instalar um equipamento dutado. Tá? E provavelmente também será o responsável pelo cálculo das respectivas seções dos dutos referentes a esse equipamento. Para calcular uma rede de dutos de ar-condicionado, basicamente nós temos três métodos distintos. O primeiro e mais simples é o método da velocidade. Tá? Todavia, apesar de simples, ele só deve ser usado por aqueles profissionais mais experientes, que já têm uma boa ideia das dos impactos referentes à velocidade do fluxo de ar em uma rede de dutos. Tá? Mais uma vez repetindo, um profissional experiente ele define a velocidade de início do fluxo de ar no duto, vai reduzindo isso ao longo das sessões e, pela sua experiência, ele acaba tendo um bom resultado e uma rede de duto efetivamente bem balanceada e sem ruídos. Tá? O segundo método, que é talvez o mais usado no mundo inteiro, é o método da perda de carga constante. Tá? E é esse método que nós vamos utilizar no nosso exemplo aqui com vocês. Tá? Esse método ele é utilizado por quê? Porque ele dá resultados muito bons, a gente consegue calcular a perda total de carga ao longo da nossa rede de dutos e o conceito é muito simples. Qual é o conceito dele? Tá? O conceito é definir uma perda de carga fixa por metro linear da rede de dutos. A gente vai estipular esse valor, tá? E vamos manter essa perda de carga fixa ao longo da rede de dutos. Tá? Este é o método mais usado. Tá? O terceiro método é o método da recuperação da pressão estática. É um método um pouco mais complicado, que vai envolver cálculos complexos e que, na maioria das vezes, devido à sua complexidade de cálculo, ele, na maioria das vezes, não é utilizado. Ele é utilizado em sistemas muito específicos. Apesar de ser um método que entrega o melhor balanceamento da rede de dutos. Tá ok? Para o nosso exemplo, até porque a gente precisa ser rápido e a gente dispõe de várias ferramentas aí na internet que nos ajudam o tempo todo, tá, nos nossos cálculos, a gente vai utilizar um software gratuito que é muito utilizado no mundo todo, que é o Duct Sizer. O Duct Sizer é um software que foi desenvolvido e disponibilizado de forma gratuita pelo fabricante de equipamentos McQuay e com a aquisição dessa companhia pela Daikin alguns anos atrás, ele no momento está sendo distribuído novamente de forma gratuita por esse fabricante. Tá? O próximo passo do nosso vídeo vai ser mostrar para vocês como fazer o download desse software. Vamos lá? Para baixar o software que nós vamos utilizar no nosso exemplo, o endereço é daikinapplied.com. Tá? Eu vou deixar o endereço no link do vídeo, a descrição do vídeo. Então, daikinapplied.com, vem Resources, tá? Design Software Tools. Se vem descendo, tem algumas ferramentas para projeto aqui e nós vamos baixar. Clica aqui em Duct Sizer. Vai ter uma pasta zipada, você vai descompactar e instalar o software. Tá ok? Muito simples. Tá? E agora vamos para a nossa próxima etapa. Então, no nosso exemplo, nós vamos aqui utilizar um equipamento de 10 TRs. Tá? Nesse caso, é um splitão padrão instalado na posição horizontal. A vazão nominal de placa para esse equipamento é de 6.800 metros cúbicos hora. Tá bom? Essa vazão ela é uma vazão comum para qualquer fabricante. Tá? Então nós temos, tá, que a vazão padrão, quando a gente fala de ar-condicionado central, tá, é de 680 metros cúbicos hora por TR, ou o equivalente a 400 CFM por TR, ou cerca de 190 litros por segundo por TR. Tá? Essa é a vazão padrão. Não é fixa, você pode diminuir essa vazão, pode aumentar a vazão, até porque na maioria dos equipamentos de ar-condicionado central a vazão é regulável, tá? Mas basicamente quando a gente quer
desumidificar o ambiente, a gente baixa essa vazão padrão, e quando a gente quer atacar muito calor sensível, a gente aumenta essa vazão. Tá? Então, para o nosso equipamento de 10 TRs padrão, nós vamos ter uma vazão total de 6.800 metros cúbicos hora, tá? Porque ele é de 10 TRs, ou de 1.900 litros por segundo, que é essa unidade que nós vamos utilizar no nosso programa, tá bom? Então, nós aqui, se nós temos 6.800, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grelhas. Então nós vamos ter uma vazão por grelha de 190 litros por segundo por grelha de insuflamento. Então aqui nós vamos ter 190, 190, 190, 190, 190. E a mesma coisa aqui para baixo. Então agora aqui nós vamos ter, tá? Nós podemos considerar que nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 trechos de duto. Tá? Então nós vamos ter o trecho A, B, C, D, E e F. Ok? De cara nós já sabemos a vazão do nosso trecho AB. Então, o nosso trecho AB corresponde à vazão total da máquina, que é de 6.800 metros cúbicos hora, ou 1.900 litros por segundo. Então, no trecho AB, nós vamos ter 1.900 litros por segundo. No trecho BC, nós vamos ter 1.900 menos 190 menos 190. Então, nós vamos ter 1.520 nós vamos ter 1.520 litros por segundo. No trecho CD, nós vamos ter novamente que diminuir 190 menos 190. Então, nós vamos ter 1.140 litros por segundo. No trecho DE, nós vamos ter 760 litros por segundo. E no trecho EF, que é o nosso último trecho, nós vamos ter 380 litros por segundo de vazão. Então, vamos lá, 1.900, 1.520, 1.140, 760 e 380. Ok? Continuando aqui, é bom a gente falar para você de algumas premissas básicas, tá? Então, quando a gente vai calcular rede de dutos, se a gente estiver falando de aplicação residencial, escritórios, a gente deve trabalhar com uma perda linear, perda de carga linear de 0,5 Pascal por metro, ou equivalente a 0,05 milímetros de coluna d'água por metro. Tá? E a velocidade também, que é fator preponderante no nível de ruído, na perda de carga na nossa instalação, não deveria ultrapassar nunca 6 metros por segundo. Ok? Agora a gente vai lá para colocar esses dados no nosso programa. Então agora nós vamos para o nosso cálculo, tá? Da nossa rede de dutos propriamente dita, do nosso exemplo. Tá? Então entrou no programa, ele vai abrir uma janela pequena aqui. Tá? Primeiro passo, definir as unidades de trabalho, porque ele vai estar setado com unidades americanas, em Fahrenheit. Vamos mudar aqui para unidades métricas. Tá?
ele coloca, de padrão ele vem com um insuflamento a 20 graus, tá? A gente vai considerar o insuflamento a 13 graus com 97% de umidade relativa. Tá? Para fazer o cálculo, a gente precisa fixar dois parâmetros. Tá? Por exemplo, vazão e perda de carga linear. Tá? É exatamente o que a gente definiu aqui. Eu coloquei para vocês que a gente não deveria ter uma velocidade de fluxo acima de 6 metros por segundo e uma perda linear de cerca de 0,5 pascal por metro. Tá? Então vamos para o nosso primeiro trecho. Nosso primeiro trecho, 1.900 litros por segundo, que é o trecho AB. 1.900, tá? Com uma perda de carga de 0,5 pascal por metro. Tá? Então ele já calculou um duto circular de 657 milímetros. Tá? Que está dando uma velocidade de fluxo de 5,59. Tá? Só que o nosso duto não vai ser circular. A gente vai trabalhar com um duto retangular. Então o que eu preciso no duto retangular? Fixar, por exemplo, uma altura do duto. Se eu colocar um duto de 300 milímetros, tá? Ele vai calcular que esse duto deveria ter uma largura de 1.375 milímetros, 1,37 m. Fica um duto muito largo. Né? Então vamos aumentar um pouco, tá? A altura do nosso duto para 400 milímetros. Ele definiu que o nosso duto vai ter uma largura de 950 milímetros, ou 95 centímetros. Então, o trecho AB, tá? Ele colocou aqui, eu vou ter 400 por 950, com uma perda de carga de 0,49 e uma velocidade efetiva no duto circular de 5,57. Então, vamos colocar aqui que eu vou ter um duto de 95 vezes 40, tá? Com uma velocidade de 5,6 metros por segundo. Vamos para o nosso segundo trecho. Nosso segundo trecho, 1.520 litros por segundo. 1.520 litros por segundo, mantendo a perda de carga. Se eu mantiver a altura de 400 milímetros, ele já definiu que seria um duto de 77,5 centímetros. Não tem sentido a gente fazer um duto de 77, vamos colocar aqui 800, tá? Então, seria um duto de 80 por 40 e uma velocidade efetiva, aqui apresentada, de 5,2 metros por segundo. Vamos para o trecho CD. O trecho CD, 1.140 litros por segundo. Então, vamos lá. 1.140 litros por segundo, tá? Mantendo a perda de carga, mantendo o diâmetro de 40, ele vai fazer um duto de 40 por 62,5. Vamos fazer então um duto, ver como é que ficaria se esse duto tivesse 600 milímetros, tá? Ficou 0,54, tá beleza. Então vamos fazer um duto aqui de 60 por 40, a velocidade do fluxo ficou de 5,1 metros por segundo. Vamos lá para o trecho DE. O trecho DE é 760 litros por segundo. 760 litros por segundo, tá? Eu aqui, se eu mantiver, eu vou ficar com um duto de 45 por 40 e a velocidade 4,47. Tá? Último trecho nosso, último trecho EF. EF, a gente colocou, ele tem 380 litros por segundo. Então vamos lá, 380 litros por segundo. Ficaria um duto de 400 por 275, né? Não ficou um duto. Então vamos colocar que ele vai ser um duto de 400 por 300, tá? E ele ficou uma perda baixa. Vamos diminuir aqui também 300, tá? Por 350. Então aqui a gente pode fazer um duto com uma seção de 35 vezes 30, ok? Não é muito usual alterar duas das dimensões do duto a cada transição, mas pode ser feito nesse caso. A velocidade ficou extremamente baixa, tá ok aqui em 3,8
metros por segundo. Tá? Como vocês podem ver, cada trecho aqui foi diminuindo a velocidade. Isso vai refletir numa recuperação da pressão estática. E o nosso duto está calculado de uma forma efetiva e que vai funcionar, tá? Inclusive até para instalações maiores. Tá? O que a gente tinha para mostrar era isso. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal e em breve a gente vai trazer mais alguma coisa aí para vocês. Um abraço, até o próximo.